Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 98. E na nossa aula de hoje nós estaremos trabalhando com a área do paralelogramo. Já vimos a área do quadrado, já vimos a área do retângulo, agora estaremos trabalhando com a área desse outro quadrilátero que é o paralelogramo. E o objetivo para essa aula será calcular a área dos paralelogramos, é lógico. Observe o paralelo ABC e D que vem a seguir. Nele vamos traçar a altura AH relativa à base DC. Então aqui está a nossa base DC ou CD, essa é a base do nosso paralelogramo. Só relembrando, paralelogramos têm os lados opostos, congruentes e paralelos, sempre. Isso que caracteriza ser um paralelogramo. Então, essa é a nossa base e essa aqui é a nossa altura relativa à base. Essa é a altura dele. A altura é importantíssima para que possamos calcular a área aí de um paralelogramo, tá? Então, a altura colocada ali com o H minúsculo. Observe o paralelogramo a seguir e as transformações que serão realizadas nele. Então vejam só, tenho aqui o paralelogramo, está normal, desenhado ali, sem problema nenhum. Foi feita a altura dele, quadradinho com ponto, que significa os 90 graus, tracejou aqui a altura, aqui eu também poderia ter uma altura do paralelogramo, certo? Sem problema nenhum. Agora o que a gente faz? Nessa altura aqui do paralelogramo, nós recortamos a altura, tiramos ela fora, como se passasse uma tesoura. Corta esse pedaço aqui no tracejado da altura, olha só. Cortou, separou esse pedaço. Esse pedaço cortado, o que a gente faz? Tira ele aqui da frente e vem para cá, que é o que está representado lá. Olha só, estava aqui, ficou até um pouquinho mais transparente e trouxe ele aqui para o outro lado, saiu lá da direita, veio para a esquerda. Gruda ele, o que acontece? Nós temos um retângulo. Então, na realidade, o paralelogramo acabou se tornando um retângulo. Veja que a figura formada é um retângulo, com a mesma base e a mesma altura do paralelogramo inicial. Exato, olha só, a base é a mesma e a altura é a mesma também. Então, o paralelogramo e o retângulo formado posteriormente tem a mesma base e a mesma altura. Logo, a área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Então, eles têm a mesma área, com a mesma base e a mesma altura. Então, a ideia para a gente conseguir calcular aí a área do paralelogramo é utilizar a ideia do retângulo. Então, a área do paralelogramo é dada pelo produto de sua base pela altura relativa a ela. Então, a altura relativa à base, é assim que a gente faz. Prosseguindo, então, está aqui, base, a altura tracejado. Para calcular a área, fazemos a base vezes a altura. Mesma fórmula do cálculo da área do retângulo, base vezes a altura. Essa expressão pode ser utilizada para calcular a área de qualquer paralelogramo, com lados e medidas inteiras ou não inteiras. Então, qualquer paralelogramo, número decimal ou não decimal, nós podemos calcular utilizando essa fórmula que ali está. Então, vamos para essa seguinte questão. Determine a área do paralelogramo ABCD. Base dele, média 8. A altura do paralelogramo, deste ponto até este, olha só, a altura em relação à base, é 3,5. Número inteiro e aqui eu tenho número decimal. Calculando então, basta multiplicar um lado pelo outro. Então, área igual base vezes altura. 8 vezes 3,6. E 8 vezes 3,6, 28. Então, a nossa medida, 28 metros quadrados é a área do nosso paralelogramo. Só multiplicar a base pela altura. Simples assim, pessoal. Vamos para a próxima.
determine a área em centímetros quadrados. Olha só que ele está em milímetros e pediu a área em centímetros, não em milímetros. Tem um paralelogramo com as dimensões indicadas. Então, eu tenho a base medindo 23 milímetros e temos a altura medindo 12,5 milímetros. Devemos transformar em centímetros. Transformando em centímetros, vamos conseguir fazer o correto. Então, em centímetros quadrados, 12,5 milímetros equivale a 1,25 centímetros. 23 milímetros equivale a 2,3 centímetros. Então, feita a transformação, essa conversão de medidas, fazemos o cálculo área, base, vezes a altura, medida da base, 2,3. Está lá, 2,3. Medida da altura, 1,5. E lá está 1,5. Multiplicando um lado pelo outro, 2,3 vezes 1,25, 1,25, lembrando bem, né? Acho que eu falei 1,5. Vai nos dar aqui 2,875 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Pegaram o jeito? Então, prestar bem atenção aqui na conversão de medidas, se as unidades são iguais ou não, ou qual unidade específica que a questão está pedindo. Vamos para a próxima. No paralelogramo ABCD, então paralelogramo ABCD, o lado AB mede 2 centímetros. A altura relativa ao lado BC mede 1,7 centímetros. E o perímetro, que é a soma de todos os lados, é 12 centímetros. Determine a área desse paralelogramo. Então vamos lá, desenhando o paralelogramo aqui. Então o paralelogramo está lá, né? ABCD, a altura dele 1,7 centímetros e ele nos deu aqui ABCD, o AB mede 2 centímetros, mas a gente precisa saber a medida da base. Sem a medida da base, a gente não consegue calcular, porque a área de um paralelogramo é base vezes altura. Mas ele deu uma dica para nós aqui. O perímetro é 12. Agora vai ficar bem mais fácil. Se esse lado mede 2 e esse lado mede 2, esses dois somados já tem 4. Se eu somar com mais esses dois, terá que nos dar 12 centímetros. Então, olha só, aqui eu tenho x, lá eu tenho x. A nossa incógnita do problema. Portanto, x mais x, 2x, 2 mais 2, 4. E o perímetro todo, a medida em volta, tem que nos dar 12. Portanto, o 4 que é mais passa para o outro lado, menos 2x igual a 12 menos 4, 8. O 2 que está multiplicando passou dividindo. Então, a medida x vai ser 4. Portanto, a medida da base é 4. Para calcular a área, o que nós temos que fazer agora? Fazer o cálculo da área utilizando a fórmula da área do paralelogramo, que é base vezes altura. Então, nossa base é 4 e a altura é 1,7. Base vezes altura vai ficar 4 vezes 1,7. E 4 vezes 1,7, 6,8. Então, está aqui calculado, terminado aí a área do nosso paralelogramo. Então, qual que era o segredo de fazer essa questão? Verificar que ele deu a medida do nosso perímetro. E quando nós fizermos o desenho, tomar muito cuidado, pessoal, para não ficar aquela coisa automática, assim, um lado é 2, o outro ali é 1,7. Multiplicar o 2 por 1,7. Acabaria errando a questão, infelizmente, tá? Então, prestar muita atenção quando tiver esses casos. Vamos para a outra. Determine a medida da base de um paralelogramo, sabendo que ele tem uma altura de 12,5 centímetros e a área é de 77,5 centímetros quadrados. Bom, como que eu vou fazer o cálculo então? Ele nos deu desta vez a área e ele quer saber a medida da base. Nós não sabemos a base, mas temos a área e temos também a altura. Bom,
o 12,5 que estava multiplicando a base, multiplicando B, quem está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, teremos 77,5 dividido por 12,5. 77,5 dividido por 12,5 igual a 6,2 centímetros. Então, conseguimos encontrar a medida da base do nosso paralelogramo. Ok, pessoal? Mais uma. Quanto mede o lado de um quadrado que tem área igual à área de um paralelogramo seguinte? Opa! Então, a área vai ser igual. Vamos calcular a área desse paralelogramo, então. Vamos lá. Então, quanto mede o lado do quadrado? Fórmula para calcular a área de um paralelogramo. Área igual, base vezes altura. Medida da base, 20. 20. Medida da altura, 11,25. 20 vezes 11,25, 225 centímetros quadrados. Essa é a medida da área. E ele disse que o lado do quadrado, que o quadrado tem a mesma área do paralelogramo. Então, qual que vai ser o lado do quadrado? Que é a pergunta. Lado vezes lado é a área do quadrado. Então, olha só, L ao quadrado igual a 225. Operação inversa da potência é a raiz. Vamos tirar a raiz quadrada do 225. Que número vezes ele mesmo que dá 225? 15, pois 15 vezes 15, 225. Ok, pessoal? Então, encontramos a medida do lado aí do nosso quadrado. Então, quadrado mede, lado do quadrado mede 15 centímetros. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido, gostado desta aula e que para vocês consigam entender mais e ir praticando, faça as atividades propostas, porque com essas atividades vocês conseguem aprender muito mais e vai melhorando o estudo de vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.